E por essas duas últimas vitórias do Palmeiras contra o Flamengo também um pouco apertadas. Ele tem razão em cobrar vocês? É assim mesmo? Pressão em time grande tem que ser assim? Boa tarde, Abel. Boa tarde, Caio. Realmente ele tem razão, né? Ele tem razão, até porque é um resultado muito perigoso, né? 2-1, gol fora de casa. E como você falou, né? Nos últimos jogos a gente não vem apresentando um grande futebol como foi de algumas rodadas anteriores aí. Uma das coisas que a gente se cobra bastante, o Marcelo insiste muito, é na posse de bola, né? Onde a gente era muito forte e acho que nesses últimos 3, 4 jogos aí deixamos um pouco a desejar, mas tenho certeza que a galera tá consciente disso e a gente tem que trabalhar em cima desses erros. Essa queda de rendimento acho que passa um pouquinho pela dupla de volantes. O Gabriel machucou, está fora da temporada e tudo indica que o Arouca agora teve uma lesão muscular e deve ficar afastado um período. Aonde você se sente mais à vontade para jogar? Um pouco mais recuado, um pouco mais adiantado, onde você jogou ontem? Então, eu sempre joguei do meio mais para frente, né? Aqui no Brasil, algumas outras partidas, quando a gente precisava de algum resultado, até durante mesmo a partida, joguei como segundo volante, né? Até no Campeonato Paulista, alguns jogos, como foi contra o Corinthians lá, que eu entrei, a gente estava perdendo, precisando do resultado. Então, varia muito do jogo, mas normalmente eu jogo do meio para frente. Muito bem, Cleiton Xavier, autor do gol importante na vitória sobre o Cruzeiro ontem. O Palmeiras precisa apenas de um empate na semana que vem, lá no Mineirão. Vamos ver como é que está a preparação do São Paulo que enfrenta algo mais pela Copa do Brasil. Se o assunto é a escalação, Juan Carlos Osório mantém o mistério de sempre. Mas quando fala sobre a possibilidade de eliminar o Ceará, o último colocado da Série B do Brasileirão, o técnico é claro. Eu quero ser honesto e falei para os jogadores, precisamos jogar com todo o nosso potencial. E se jogamos como podemos, temos possibilidades de ganhar de qualquer time. A má fase e os problemas vividos pelo Ceará poderiam tornar esse confronto bem mais tranquilo para o São Paulo. Mas a derrota do último final de semana por 3-0 para o Goiás e o péssimo futebol apresentado pela equipe no Morumbi mudam tudo. Muda até o discurso do treinador. Logo depois do jogo de sábado, Osório assumiu sozinho a culpa pela derrota. Errei. E como você fala, nada deu certo. Então, assumo a responsabilidade. 3 dias depois, dividiu a responsabilidade com os jogadores. Atitude. É mais atitude, como se assume a partida. Muito mais que talento ou as qualidades dos jogadores. Eu assumi porque eu escalo o time. Mas eu acho que os jogadores, em outras circunstâncias, teriam feito um jogo melhor. Acho que essa parte mental é a mais difícil quando alguém muda o time. Muda o time. Mudanças. Tá aí um assunto que já ficou repetitivo no São Paulo de Osório. Mas não tem jeito, professor. E aí? Força máxima hoje? Para este novo desafio, eu vou tratar de pôr em campo o melhor time possível. O melhor elenco, o melhor 11 possível. O melhor São Paulo possível terá Luiz Fabiano, recuperado do problema na unha do pé. E o titular do gol será mais uma vez Renan Ribeiro, já que Rogério ainda se recupera de um edema na coxa. Para Juan Carlos Osório, o jogo de hoje tem um significado muito maior. Dar uma boa resposta a nossos... Eu acho que a gente tem que dar uma boa resposta para a nossa para nossa gente, para nós mesmos, e tratar de fazer um bom jogo e um bom resultado. Ter um bom jogo e um bom resultado. É sempre difícil a gente descobrir, né, a escalação do Juan Carlos Osório, mas o nosso espião, Caio Ribeiro, Caio vai... Falando sério, Caio, dá para arriscar uma escalação? O que você acha? Como vai jogar esse São Paulo logo mais? Eu acho que dá para arriscar um esboço de time. O Osório mexe muito mas no sistema de jogo. Você não sabe se vem com 3 zagueiros, com uma linha de 4, mas a gente acho que não vai fugir muito disso. Talvez 1 ou 2 nomes só, Abel. Vamos lá. Renan no gol, Bruno, Tolói, Luiz Eduardo e Reinaldo numa linha de 4 lá atrás. Thiago Mendes, Hudson ou Rodrigo Caio, que pode fazer um falso terceiro zagueiro, e Michel Bastos, Ganso, Luiz Fabiano e Pato. Acho que do meio para frente, sem surpresas. Se possa ter algum erro, alguma mudança no sistema ou nos jogadores, é lá atrás. Eu acho que aí sim você pode ter alguma novidade. E que jogue muito melhor, né? Do que jogou no sábado diante do Goiás, a esperança do torcedor são paulino. É a oportunidade de apagar aquela impressão muito ruim que deixou na semana passada. Beleza. Vamos ver como foram os outros jogos da Copa do Brasil ontem.
São Paulo, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, hoje todos Grêmio. Eles foram até Curitiba, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Do outro lado tinha um ex-jogador do São Paulo numa ótima noite, Negueba. O Coritiba, que tentou bem mais que o Grêmio, deu 10 chutes a gol. Mas quem decidiu foi esse cara aí, ó, Marcelo Oliveira. Chutaço de fora da área. Marcelo Oliveira para o Grêmio. O Grêmio deu só 2 chutes a gol e saiu com a vitória ontem lá do Couto Pereira. Para o Coritiba, resta lutar para reverter a vantagem gremista na Copa do Brasil e correr atrás para se salvar do Z4 no Brasileirão. O Atlético Mineiro entrou em campo ontem com um peso. 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Perdeu a liderança para o Corinthians. Do outro lado, o Figueirense, que acabou de contratar René Simões. Mas se tinha câmera fechada no René, também tinha câmera no Muralha. E várias. O Muralha é o goleiro do Figueirense e ontem voou. Segurou o Giovani Augusto uma vez. Outra vez. Leonardo Silva. O Atlético em cima. Só que num contra-ataque, o Figueirense marcou o primeiro. Clayton. Segundo tempo, o Atlético continuou em cima do Figueirense. E nos acréscimos, lá aos 48 minutos do segundo tempo, o Muralha não segurou a onda. Gol do Leonardo Silva. 1-1. Próximo jogo é semana que vem, em Florianópolis. Rio de Janeiro, Maracanã cheio para o clássico entre Vasco e Flamengo. Estreia do Jorginho no comando do Vasco. E o Guerreiro, que não marca há mais de um mês, ontem passou em branco de novo. Pro Guerreiro, defendeu Martin Silva. Do lado do Vasco, o Nenê tentou. O Serginho tentou. E Jorge Henrique conseguiu. Fez esse golaço. Recebeu, teve muita calma, açucarada pra pancada de Jorge Henrique. Jorge Henrique, que é baixinho como ele, e estava com a 11 do Romário. 1-0, a 6ª vitória seguida do Vasco em clássicos cariocas. Pois é, o Jorginho estreou no Vasco e o Cristóvão Borges se despediu do Flamengo. Entrou num acordo com a diretoria rubro-negra e não é mais o técnico do Flamengo. Globo Esporte volta